Esta mensagem que eu trago agora, especial, é para as almas que estão clamando, enfrentando situação, enfrentando momentos difíceis na vida, ou precisam tomar decisões, que estão clamando, pedindo e orando há muito tempo, e que oram diariamente. O Pai é um espírito, e ele usa sempre vasos ou fala direto com as almas sobre a terra. E por causa da separação, do pecado, que muitas almas não nasceram de novo e do alto, não conseguem entender, não conseguem ouvir a voz dele. Mas ele usa sempre alguém, ele usa uma forma, uma maneira, ele vai usar de falar com você, num sonho, numa visão, ele vai usar alguém. Toda alma que clama na terra, que busca o reino dele, o reino dos céus, como ele disse, busca primeiro o reino dos céus, busca primeiro o reino, que as demais coisas serão acrescentadas. Toda alma que clama, estão pedindo, ele vai usar sempre uma forma de trazer a resposta para você. Sempre vai usar. Eu tenho certeza que nunca ele deixará de responder ou trazer a resposta, um pedido, um clamor de uma alma sobre a terra. Mas existe um detalhe super importante que muitas almas caem, pecam e pagam um preço altíssimo. Quando ele usa alguém, quando ele revela, mostra o caminho, você tem que praticar. Você tem que ser praticante, não basta você ser ouvinte. Não adianta você clamar, não adianta você pedir, não adianta você estar orando, fazendo qualquer sacrifício, ali desesperado pela situação. Aí ele usa alguém, o espírito dele vem falar com você, você ouve, mas trata como coisa comum e não pratica sobre a terra. Não adianta. E o problema, tem muita gente que ora bastante, e ora, mas não ouve o que ele quer falar com você. É muito melhor você ouvir uma mensagem do Pai, uma vírgula, do que você ficar 2, 3 horas orando sobre a terra. Porque ele vai te orientar. Qual o pai que não corrige seu filho, que não disciplina? Ele fala sobre isso. E ele nos ama. E nós estamos todo mundo debaixo do sangue do Cordeiro. Todas as almas são aptas à salvação e encontrar o caminho. Mas o segredo, quando ele fala conosco, quando ele usa alguém, uma forma, ele é um espírito. E você tem que entender quando o espírito está falando com você. E se o espírito está falando com você, usou alguém, e que você tem prova que é o espírito dele, você tem que praticar. Você tem que praticar, tornar um praticante, você tem que executar a orientação dele. Porque não adianta você você orar, ele traz a resposta para você, te mostra o caminho, mas você não pratica. Você vai continuar orando, pedindo, clamando pelo resto, até o dia que você vai sair dessa terra, desse corpo. Então você tem, todas as vezes que você pede, que você clama, que você ora, o Pai, ele sempre usa uma forma para trazer uma resposta para as suas almas sobre a terra. Lembrando que ele é um espírito. Ele é um espírito, ele vai usar alguém. Todo mundo sabe de uma história que ele usou um asno para falar uma vez e corrigir um filho dele. Aí o filho dele teve que praticar e obedecer, senão ia pagar um preço sobre a terra, porque ele estava na desobediência. Então, o Pai, ele é misericordioso. Eu tenho certeza que ele nunca deixou uma alma sem resposta. Mas quando ele está trazendo uma orientação, uma resposta, e que a alma sabe que é ele que está falando, ou usou alguém para falar com você, e você sabe que é o espírito dele, você tem que praticar, você tem que executar, você tem que seguir a orientação dele. Porque ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, você entendeu a diferença? Às vezes o Pai já falou com você, te deu uma direção e a sua vida não muda porque você não praticou. Você não anda no caminho dele. Você entende? Lembra quando ele disse, meus pensamentos não são os vossos pensamentos? O meu caminho não são os vossos caminhos? Os meus são tudo mais altos que os vossos? Então, toda vez que você clama, ele vai usar alguém. Julga o espírito, prova o espírito, porque tem muitos espíritos falsos sobre a terra. Ele mandou nós provarmos, julgarmos, por causa dos falsos, mas quando é o espírito dele, o verdadeiro, a gente sabe que é o espírito dele, o verdadeiro, do reino dos céus, o espírito dele. Aí é só você praticar e executar e seguir a orientação dele sobre a terra, que a sua vida vai ser transformada dali para frente. Isso é fato. É impossível a sua vida não ser transformada seguindo a orientação do espírito dele. Mas tem que ser praticante. Não adianta você ser só ouvinte. Tem que ser praticante, tem que praticar a orientação dele sobre a terra. Assim foi todas as formas que ele usava os profetas no passado. O povo clamava, as almas clamavam, ele usava o profeta, orientava, as almas que obedeciam, praticavam, recebiam os benefícios. As almas que eram rebeldes,
viravam as costas, recebiam as punições e sofriam por causa da desobediência. Depois de ter recebido a orientação do Espírito, ainda tratava como uma coisa comum. Viravam as costas para a orientação do Espírito dele. Então, além de praticar, você tem que procurar cada vez mais entender a orientação dele sobre a terra, porque ele é um Espírito. Segue aí essa orientação e que o Espírito pediu para compartilhar com você. Com certeza, o alimento é para a alma e somente para as almas.